Bem, nós estamos aqui com o programa Avesso do Avesso. Hoje estamos conversando com o jornalista Chico de Aguiar. E, Chico, você é dos campistas que gosta de Campos, que fala bem de Campos, daqueles que criticam Campos ou daqueles que não estão nem aí? Tipo de campista você é? Eu gosto tanto de Campos que eu critico muito Campos, que eu acho que a gente só critica o que a gente gosta. Se fosse diferente, eu não falaria nada. Eu acho que eu amo mais que todos, porque eu sou muito crítico de Campos. Sou crítico sim, Sérgio. Minha mãe não era campista, minha mãe era capixaba, eu vim e veio morar aqui, meu pai se casou lá no Espírito Santo, que meu pai era campista, e nós nos temos em Campos. E eu aprendi muito, conhecer outros lugares desde cedo, outras cidades, e eu sempre... Campos da minha adolescência era uma Campos melhor. Eu estava até pensando nisso, né? Campos era uma cidade muito repressora, mas talvez por isso a gente naquela época pudesse se indignar mais, e era interessante, aquela coisa, Chico Buarque, né, na época da repressão, ele tinha mais inspiração do que hoje, né? E eu acho que também a cidade ficava melhor, porque a gente se rebelava, e eu sempre fui um cabeludo, né? Eu fui daquela geração que eu fui embora de casa cedo, né? Eu sou amante dos Beatles, dos Rolling Stones, e eu gosto de Campos, mas com muita crítica. Por exemplo, eu venho andando diariamente... Quais as suas críticas, por exemplo? Eu venho... A questão... Eu sou um caminhante, né? Eu não sei dirigir, eu sou a guiar, mas não sei dirigir. É uma coisa louca. Eu ando diariamente nas calçadas de Campos, sabe, irritado e indignado, porque, primeiro que não se faz, não há um planejamento para melhorar a situação. As calçadas continuam. Gente, na rua Sacramento, rua João Pessoa, vocês já imaginaram aquilo como é que é, com aqueles carros passando e aquela multidão e cada dia que passa, que aumenta o número de transeúntes e você não consegue caminhar ali. Mas tudo bem, ali já é uma coisa escancarada, mas mesmo na rua Roberto Torres, que parece que é diferente, não é não. As calçadas são todas muito estreitas. Um dia eu estava conversando com o vereador, que não vou dizer o nome, e ele falou que não, a calçada tem que ter 1,5 m no mínimo, mas 1,5 m é muito pouco. Uma calçada com 1,5 m, você não consegue caminhar numa boa. Aí eu tenho que dar licença, porque ou eu ando pelo meio da rua, sujeito a ser atropelado, que bicicleta anda para todos os lados, não tem mão e contramão, né? E a gente tem que vir, sabe, bicicleta em cima de calçada, motocicleta, carrinho de pipoca, mesas de bar, sabe? Tem fila de loteria. Na Roberto Torres, já tem uma loteria na esquina ali com a Pracinha do Sossego, que era do lado, agora puseram bem na esquina. Quando a gente vê aquelas filas. Mas aí eu pergunto a você. Pracinha do Canhão, né? Pracinha do Canhão. Pracinha do Canhão. Você falou do Sossego. No seu ponto de vista, aí que eu quero saber de você. No seu ponto de vista, isso é um fenômeno isolado de Campos ou acontece nas cidades de um modo geral? Olha, esse tipo de comportamento? Bicicleta na calçada, essa coisa, mesinha na calçada. Eu não sei porque eu não vivo, eu já vivi, engraçado, eu morei em Mato Grosso, eu saí do Rio de Janeiro em 75 e fui morar em Mato Grosso, depois morei 2 anos e meio numa cidade muito pequena que a luz tinha sido inaugurada 1 mês e meio antes de eu chegar na cidade. Eu cheguei no dia 7 de setembro de 75, foi inaugurado em julho. Você deu a luz, né? Cheguei em Anápolis, Goiás, morei em Anápolis, Goiás, são cidades... Mas naquela época era diferente, não tinha ainda o número de movimento que década de 70. Quer dizer, hoje em dia eu não sei, eu tenho ido a Macaé, eu não sei se Macaé... Pouco. Porque a cidade que eu vou muito além de Campos é Rio de Janeiro, né? E é outra coisa, eu falei, o Rio de Janeiro é uma cidade onde tudo, sabe, tem lei, tem ordem, né? Tem punição para quem não obedece, carro de calçada não pode ter, sabe, não tem carro estacionado em avenida como a Avenida Copacabana. A rua Roberto Torres não é rua mais para ter estacionamento de automóvel, sabe, são coisas que a gente tem que perceber que está na hora de mudar, e eu não vejo, sabe, isso aí evoluir, não tem visto, sabe, eu não estou falando do governo atual. Isso é questão de engenharia de trânsito. Exatamente, alguns governos, né? E essas coisas vêm, sabe, e cada dia que passa a gente está vendo, sabe, que as cidades estão bufando. São Paulo já está numa situação terrível. Você, para sair de carro, você tem que ter a placa de tal número sai tal dia, final de, né? Rodízio. E Campos, quer dizer, agora, não sei se seria esse aí, nós não temos esse problema, mas temos outros menores, mas que também não são vistos. Eu estou entendendo a sua preocupação com mobilidade urbana, e é um problema na nossa cidade, a gente sabe disso. Agora eu quero perguntar a você o seguinte, você como uma pessoa apaixonada e que estava falando há pouco instante que não concorda,
Carnaval fora de época em Campos, qual o seu ponto de vista? Porque carnaval é carnaval. Campos, primeiro que eu acho que Campos não tem. Aí vem uma coisa, essa crítica, né, que a gente não deve entrar. Eu acho que Campos precisa de alguma obra que seria um estádio municipal. Que nós temos 3 times de futebol, um na primeira divisão, um na segunda e na terceira. O Goitacás está na terceira, mas está indo muito bem. Inclusive está invicto, né? 13 jogos, 12 vitórias e um empate. É verdade. Né? Então, parabéns, é uma coisa que está sempre, o futebol nosso está uma coisa ainda viva. Carnaval de Campos, você, Sérgio, vai me desculpar, mas não existe Carnaval de Campos há muitos anos. O que acontece aqui é um grupo de pessoas interessadas em pegar a verba do Carnaval. Isso eu já digo há muito tempo e continuo dizendo. Esse ano no Carnaval, eu fui para o Rio de Janeiro, já que aqui não tem, o poder público já não patrocina o Carnaval dentro do Carnaval, na data do Carnaval, eu vou para o Rio, porque eu gosto. Aliás, eu tenho ido mesmo, nos últimos anos mesmo, com o Carnaval na época, eu vou para o Rio porque eu gosto de Carnaval, e Campos não tem Carnaval. O que tem aqui é porque desfile de escola de samba não é Carnaval, né? Eu sempre falo isso. Desfile de escola de samba é um item do Carnaval. São Paulo não tem Carnaval. São Paulo tem desfile de escola de samba lá, é diferente do Rio de Janeiro, de Salvador, de Recife. Onde você sai a rua está toda ocupada com outras coisas, além daquele desfile oficial. É o espírito carnavalesco os blocos, que passa a funcionar com os blocos nos bairros. Não é isso mesmo? Carnaval é tudo isso. Carnaval não é só o espírito do carnaval, né? No sentido. Em Campos, ultimamente, o que tem tido é quando o poder público patrocina, tem aquele desfile que era aqui no centro da cidade, né? E que, se não tiver patrocínio, e aliás, num governo de Garotinho recentemente, ele não deu verba para o Carnaval, eu me lembro que não teve nada. Então ali estava a prova de que Campos não tem Carnaval. Foi no primeiro ano do governo atual? Não, foi no governo... De Garotinho, quando ele teve 2 anos de governo ultimamente. No segundo mandato de Garotinho como prefeito. Agora recente, mais recente, não foi? Foi que Arnaldo até completou. Foi no mandato que Arnaldo completou. Tá. Exatamente. Ali no primeiro ano não teve verba. Não teve Carnaval. Eu acho muito certo, não tem que ter verba. Eu acho que Carnaval é o povo que faz. Sabe por quê, Sérgio? Eu vejo assim, o povo um dia vai acordar e falar assim, eu quero Carnaval. E o povo vai ter que se virar para fazer o Carnaval do jeito que tem que ser. E não isso que nós temos aí, que é uma coisa oficial e que não agrada meia dúzia de pessoas que vão lá para pegar dinheiro. Entende? Eu, quando voltei para Campos, depois de viver 20 anos fora de Campos, e que ainda brinquei alguns carnavais, o menino Cidinho Ramos fazia o Juventude Baleeira, e eu comprei uma roupa para mim e eu mesmo fiz. E eu fui desfilar na Juventude Baleeira com o dinheiro que eu paguei na minha fantasia. Agora, Chico, deixa eu falar uma curiosidade minha. Por que você foi parar no jornalismo? Porque eu sou jornalista Qual a sua influência? Eu sou jornalista de paixão, porque eu me lembro que eu fazia no ginásio e uma vez o padre perguntou o que você vai ser quando crescer, aquelas coisas que todo aluno tem que escrever, e eu falava que vou ser jornalista. Eu sempre gostei de jornalismo, eu sempre fui um dos melhores. Na minha turma, o melhor redator, eu era o segundo melhor. O único que tirava nota melhor do que eu era o Renato. Você se formou em Campos? Ginásio. Não, a faculdade. Não, eu estou falando do ginásio. No Salesiano eu era o segundo melhor aluno. Ali naquela época que eu disse que eu quero ser jornalista. Perfeito. E o melhor aluno era Renato Matoso Ribeiro Gomes, que é o pai de Rogerinho. Que falecido, né? Falecido Renato. É da minha turma. O texto era melhor do que o meu dele. Ele que tirava nota maior, o meu texto geralmente era o segundo melhor. E eu me formei em Casper Libero, em São Paulo, porque eu morava em São Paulo. Eu trabalhei na Copersucar 12 anos. Nesses 12 anos, eu fiquei 2 anos e meio em Mato Grosso, em Jaciara, tal cidade que eu fui morar em 75. Não teve vontade de ficar por lá, não? Não, nenhuma. Teve saudade? Esse negócio de beber água, tudo mentira. Eu bebi água do Rio Cuiabá. Vários rios. De vários rios, Rio Dourado, Rio, sei lá o nome, nem lembro o nome dos rios. Bebi aquela. Não tinha vontade nenhuma, porque imagina, eu saí do Rio de Janeiro, morava em Ipanema, trabalhava no Rio Centro, que eu era um comerciário na época, né? E fui morar em Mato Grosso, entrei na Copersucar, através do Dr. Frederico de Menezes Veiga, que foi o meu padrinho, era meu vizinho de muro. Vizinho de muro, pai dos meus 3 grandes amigos, Luiz Antônio, Zé Roberto e Carlos Frederico. Né? E o Dr. Frederico me indicou a seu Dermeval Caboclo da Silva, que era um homem campista também, que era o grande nome da Copersucar, abaixo dos usineiros. Era ele que determinava os usineiros, não sei nem se determinava nas usinas deles, mas na Copersucar a produção toda era o seu Dermeval que determinava aquilo. E ele me convidou para trabalhar na Copersucar e veio aqui para mim fazer uma entrevista. Aí eu fiz a redação.
Mais uma prova, né? Não, a sua redação, você tem um texto muito bom. Você não vai ficar aqui para ser trabalhando como escriturário aqui, não. Eu tenho um escritório de Cuiabá, de Jaciara, Mato Grosso, a 120 km de Cuiabá, abrindo. Você quer ir para lá? Falei assim, quero. Quando que eu posso ir? Amanhã? Eu pensei que tivesse que ir hoje, né? Porque aquelas coisas de garoto ansioso, né? Aí ele falou, não, rapaz, você tem uma semana para você pensar. Depois ele ficava me gozando de São Paulo, né? Toda vez que ele me apresentava, isso daqui, quando eu fui perguntar para ele quando é que ele podia viajar, eu falei com ele no dia, ele perguntou se no dia seguinte que ele estava pensando que ele tinha que viajar no mesmo dia. Ele me deu uma semana. Aí você morou lá? Aí eu fui para Mato Grosso, fiquei 2 anos e meio em Jaciara, é uma cidade, imagina, saí do Rio de Janeiro, de Ipanema, naquela vida toda, trabalhando no Hip Center, em anos 70, naquela agitação toda e aquela efervescência do Rio, né? Porque era uma maravilha, né? Uhum. E eu, sabe, policial que me prendia, pensando que eu era subversivo, cabeludo, aquelas coisas. Teve isso dentro do ônibus no Rio. E vou morar em Mato Grosso. O cabelo você cortou há pouco tempo, não foi, Chico? O cabelo eu cortei já há uns 10 anos que eu estou com o cabelo. Já tem 10 anos? Já tem um tempo. Porque o cabelo, a questão do cabelo é que cabelo grande envelhece. Eu acho que eu estava ficando hippie velho. Ser gay, né? Dinossauro. Ser gay virou palhaço agora. Perdão, palhaço, humorista, né? Ele virou? Virou humorista. Ser gay agora participa. Não sabia, não. Que é figura folclórica. O Serguei daqui de Saquarema? De Saquarema. Eu fiz matéria com ele para o Jornal O Dia algumas vezes. Fui lá e ele é uma figura fantástica. Muito doido. Chega na casa dele e você parece dentro da nossa casa, porque ele recebe muito bem. Falar nisso, Chico, fala de matérias interessantes que te marcaram, que você já fez, já cobriu. Serguei, por exemplo. Serguei foi uma das melhores. Alguma coisa olha, eu no Jornal O Dia que eu trabalhei foi onde eu tive assim, mais oportunidade de fazer. Mas eu trabalhei no Jornal O Dia, no jornal Tosse e Sangue. Quer dizer, não tinha, a não ser essa matéria de Serguei, que era muito interessante. Eu não me lembro assim, de muita coisa que me tenha deixado saudade, não. O Serguei foi uma boa lembrança de Robinho falar nele agora, que foi uma matéria ótima que eu fiz com ele, porque é uma figuraça, né? E eu pude ter esse contato com ele, que na verdade era assim, um ídolo, né? Porque eu me lembro de Serguei muito no programa Flávio Cavalcante, e ele sendo ridicularizado pelo Flávio, que sempre chamava mas ele é muito cara de pau, e ele ia também para ridicularizar o Flávio. Eu acho que sim. Porque ele aceitava sempre. Ele não está nem aí para as convenções, mas só que todo mundo adorava ele, porque era aquele cara despojado, chegava, né? E ele com aquele cabelo, né? Aquelas bocas que ele faz, porque aquilo tudo é criado, a boca dele. Ele, na hora que ele vai, que o clique vai bater, ele faz o beiço. Né? Ele não é normalmente com aquele beiço, não. Aquilo ele faz para aparecer na fotografia. É para sair na foto mesmo. Eu acabei só de fazer assim, fica parecendo um Chuca Ramanho. Chuca Ramanho é ótimo. É uma figura. Isso mesmo. Mas aqui no Jornal O Dia e o Jornal Tosse e Sangue era muita rebelião, muito crime, muita coisa pesada. E eu não era o meu perfil. Como eu era repórter do Jornal O Dia, né? Ali eu fazia coluna. Mas também eu era colunista e era repórter, né? Eu fazia tudo ali. Chico, né? Você como jornalista, e eu queria saber, são fatos recentes, sua opinião sobre a fala do deputado federal Jair Bolsonaro, discriminando, primeiro, aquele pronunciamento dele homofóbico, e segundo, um preconceito racial, falando sobre a questão da família de Preta Gil e tal, mas você vai falar sobre isso daqui a pouco, porque agora nós vamos para o intervalo.